Sabe, irmãos, se Deus usasse conosco o rigor que nós usamos com os outros, se Deus nos julgasse de imediato como nós julgamos as outras pessoas, nós não subsistiríamos. Que Deus é longânimo. Ele dá tempo, espera até que a gente reflita, volte atrás, mude os hábitos e o comportamento, porque se Deus agisse como nós agimos, não ficaria ninguém de pé, todos seriam sentenciados. Porque, irmãos, investigar falha, erros, defeitos, e pior do que investigar, ainda é comentar, divulgar. Olha, irmãos, se cada um de nós que conhecemos nossas falhas víssemos todas as nossas fraquezas divulgadas, nós ficaríamos completamente envergonhados. E Deus conhece todas elas, mas Ele é longânimo, é paciente. Começa nesse provérbio com essa recomendação. A glória de Deus é encobrir o negócio ou não, é descobrir no de ninguém. Noé, ele tinha 3 filhos, ele se embebedou uma certa ocasião, ele se embebedou e ficou um despido, e dois, seus filhos não olharam para ele, mas um deles achou graça, e debochou do seu pai lá mostrou a nudez do pai. Mas os outros 2 irmãos não quiseram olhar, porque é vergonhoso. Eles vieram de costas com o lençol. Cada um pegava uma parte do lençol, andando de costas. Julgaram o lençol por sobre o corpo. Doce o pai, eles não investigaram a nudez do pai deles. Uma sentença caiu sobre Cal por causa disso. Por isso, queridos, nós não temos como ser justos a ponto de formar juízos temerários. Olha o que fala aqui: para a altura dos céus e para a profundeza da terra. Irmãos, até hoje surgem novas notícias do espaço federal, do cosmo. É tão grande isso. Aí ninguém sabe onde termina isso, irmãos. Agora teve um telescópio, James Webb fez descobertas novas, colocando em xeque inclusive teorias que, na verdade, não são leis, são apenas teorias que agora estão em xeque por causa dessas descobertas. Quem é que consegue sondar? Quem consegue sondar o que Deus fez sabe o que fala. Romanos, o homem, quando olhar para o céu e olhar a extensão dessa obra, ele deveria confessar no seu coração: há um autor disso tudo aqui, porque isso aqui não é acaso, é muito organizado, é inteligente, carrega em si leis. O acaso não cria leis, as leis criam ordem, e o universo ele grita o nome de Deus na ordem, na disciplina. Dos astros na organização, no trabalho, irmãos, é tudo muito perfeito. Se nós olharmos para o céu, o homem natural um dia vai ser cobrado disso. Você olhou para o céu, por que você não perguntou onde está o autor disso? Você ia me achar. E quando olhamos para nós mesmos, olhamos para a estrutura de um ser humano. A perfeição, o trabalho, a engenharia, irmão. Já pensou quem foi o projetista do corpo humano, que projetou o corpo humano, uma libela, um besouro, que aliás desafia a lei da física. Ele não deveria voar, mas ele voa. Ele não estudou física, estudando. Nós olhando tudo em volta de nós, irmão. Nós reconhecemos, temos que reconhecer, há um ser inteligente e nosso Deus é um Deus pessoal. Não é um Deus que eles tentam chamar em Deus, como se fosse uma força organizadora do universo. Ele é Senhor. Ele, pessoal, ele nos conhece pelo nome, recebe tratamento de Senhor, e Deus escuta a oração e reage aos nossos sentimentos. É um Deus vivo, não é um ser aí que as pessoas falam como se fosse uma força cósmica desconhecida. Não é um Deus pessoal. Tem nome, é o Pai das luzes, Pai de nosso Senhor Jesus. Ele que está no comando de tudo, até a profundeza da terra. Há quanto tempo foi escrito isso aqui, irmãos? Você sabia que até hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguimos chegar até o núcleo da Terra? Ninguém nunca foi lá, nós somos a Lua. E nós chegamos no núcleo da Terra, para aqui, para a profundeza da Terra. É para os cosmos, para os espaços profundos. Quem é que pode sondar? São apenas telescópios, medindo, fazendo medida com frequência de luz, é tudo, por estimativa, ninguém vai lá, são milhões, é tão grande que são milhões de anos-luz,
para chegar numas galáxias mais distantes. Ninguém nunca vai lá, porque a vida humana, ela capsa a humanidade inteira, e ninguém chega lá. Foi Deus que fez isso aí, foi Deus que fez tudo isso aqui, por isso que nós temos que reconhecer a autoridade plena, quando Ele ensina, quando Ele fala, tira da prata as escolhas e sairá vaso para o fundedor. Ah, o Espírito Santo não está instruindo alguém para ser fundedor, não. Essa linguagem é espiritual. Tira a escória da prata. A prata, ela vem misturada com elementos aí, pedra sujeira, terra e até chumbo e outras coisas mais. Então ela não serve para ser usada. Antigamente se tirava da escória. A escolha da prata por um cadinho, né? Era um lugar onde se colocava prata impura, aquecia e ali se purificava a prata. Só não está falando da prata, ele está falando de nós. Tira a escória da prata, tira a escória do povo e vai ser um vaso para o fundidor. Ele sabe como é que ele tira a escolha da prata. Ele tem uma metodologia, uma pedagogia que a gente nunca entende com facilidade, sabe? O que está escrito em Malaquias, quem vai subsistir quando o Senhor vier? Ele vai ser como o sabão do lavandeiro quando lava. Depois a roupa fica toda branquinha. Ele vai ser assim e diz assim, ele vai se assentar para purificar e afinar a prata. Ele vai afinar os filhos de Levi como se afina a prata e ouro. Isso fala do Senhor. Nós somos purificados pela palavra, pelo conselhamento, mas também por um processo que nós não gostamos, na fornalha das aflições, sabe? O que está escrito num dos livros do Antigo Testamento, eu te provei na fornalha da aflição. Por tudo isso, nós temos que compreender o trabalhado do Senhor. Ele vai trabalhando calma e constantemente. Nós tropeçamos aqui, tropeçamos ali. Ele vai nos conduzindo. Às vezes, era para Ele tomar uma decisão, mas Ele é tão bom que Ele não toma porque a gente faz isso. Eu me cansei de você, eu me enjoei dos seus erros. Ô Senhor, não, o Senhor sempre longano, vou dar mais uma chance que Ele melhor esperar, mais um tempo que Ele sara o amor. Esse amor de Deus é uma coisa assustadora. E a misericórdia dEle é a razão pela qual nós não somos consumidos, porque toda manhã a misericórdia é nova. Ele não se cansa de usar de misericórdia. Conosco tira a escória da prataória. A Deus. Eis o que Deus está fazendo com você e comigo tirando as suas escórias. Por isso, exatamente por isso, a vida tem tantos momentos difíceis. Por isso que você encontra tanta adversidade. Alguém poderia perguntar, mas precisa de tudo isso para purificar. Precisava de atravessar isso. Aquele irmão não atravessou na estrada que eu atravessei, mas atravessando em outra. Aqui ninguém passa sem os seus gemidos. Constantetem uns que gemem, gemido que você ouve. Tem uns que gemem, gemido que você não ouve. Ninguém passa aqui em brancas nuvens, ou vai gemer porque está sendo aperfeiçoado, ou vai gemer porque está sendo trabalhado pela mão do outro sem gemer. Ninguém passa aqui. Isso aqui é um vale de muitas lágrimas, e se Deus está tirando alguma escória de você, dá glória ao nome dEle. Da glória tem, hora que o fogo aperta, e não é bom, mas depois também, irmão, sabe o que Ele fala. Vou tirar vaso para o fundidor. Vocês conseguem entender isso bem? Nosso Senhor, Ele é que faz o vaso. Ele que prepara os vasos. Um dia, Ele levou o profeta e falou com ele. Vai até a casa do olheiro, vai lá. Quero conversar com você. Lá ele podia falar tudo antes, mas não falou. Vai lá, eu tenho um assunto para com você. Na casa dele, e o olheiro estava fazendo um vaso e estava trabalhando o vaso. Não sei se vocês já viram, mas o trabalhar manual era assim. Ele vai tocando uns pedais e vai girando, e quando gira também aquela argila na mão dele, e pelo giro ele vai moldando. Ele tinha feito um vaso, o vaso caiu da mão dele e quebrou-se aquele vaso. Não caiu. O Senhor jogou o vaso da mão de Leno,
Chão foi o Senhor que tomou o vaso dele. Quebrou-se o vaso. Glória a Deus, aleluia. Ele ficou olhando, não falou nada. E com ele, daqui a pouco olhei, ele pegou o vaso, os cacos, mas estava úmido ainda. Apertou outra vez e começou a fazer outro vaso. Aí o Senhor perguntou: porventura eu não posso fazer isso com a minha casa? Tem hora, irmãos, que o trabalhar do Senhor é isso, são linguagens figurativas. Tem hora que é a mão do oleiro, tem hora que é o fogo do cadinhomas. Uma coisa é certa, nós estamos sendo moldados para viver com Deus, moldados para uma vida eterna. Porque no molde deste mundo aqui tem vários moldes. As pessoas produzem peças e produzem algumas coisas em série por moldes nós. Temos moldes aí fora, nós temos molde dos artistas, dos cantores tem vários moldes, e tem muita gente buscando esses moldes até no jeito de cortar o cabelo e vestir. Agora tem um molde, que é o molde que o Senhor te chamou para ele, é o molde de Jesus Cristo, é na forma dele, o que você tem que caber e o que tiver sobrando é rebarba, ele tira. O que tiver faltando, ele completa. Mas você vai ser moldado. Na forma ideal, ele é oleiro, ele é o edificador de homens. Ele que pegou um pescador com espada na mão, fez ele um pregador tão maravilhoso que ele virou coluna na casa dos judeus. Escreveu uma carta que são duas cartas magníficas e ele que transformou, é ele que transforma ele, que vai transformando você de dia em dia, até se você se tornar uma pessoa absolutamente diferente daquilo que você era. Quando você nasceu, você vai ser alguma coisa muito maravilhosa. Você vai trazer em ti toda a forma proposta por ele. Nós vamos todos nos parecer com ele, no nosso caráter, na nossa dignidade, no nosso jeito de olhar e viver. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Sabe, irmãos, que esse molde aqui, só mais um detalhe, esse molde para se construir, ele tem que ter uma base de apoio, sabe? O que Paulo fala, irmãos. E eu, como sou um arquiteto sábio, eu coloquei um fundamento para vocês construir a casa suas. Cada um constrói a casa que quiser uns. Constroem casa de palha, de madeira, de feno. Tem gente construindo até casar de ouro, mas eu quero advertir vocês que o fogo vai provar cada casa a vocês. Entendem? Construir em cima da rocha, ótimo, mas vemos fogo aí, quem tiver construindo uma casa. Com material de primeira, o fogo passa, aumenta só o brilho do ouro. Mas se for palha, queima tudo. Por isso que nós não podemos construir com material de terceiro, nós temos que construir com qualidade. Presença de Deus, Deus não pergunte por você, passa isso apenas, peça força para atravessar e fala: Senhor, abrevie o dia da minha vitória. Porque uma mulher, quando ela está com dores de parto, aquele momento é de angústia. Mas quando a criança nasce, ela nem pensa mais na dor. Ela já chama: traz cá meu bebê, eu quero meu bebê, porque agora eu estou na segunda etapa. Eu não estou mais no sofrimento, eu estou agora vendo a minha criança. É o que vai acontecer conosco, irmãos. Deus está gerando em nós uma pessoa nova. Um ser novo. Esse ser novo só pode ser gerado assim mesmo porque o molde em fora está errado. O molde está trocado. O nosso inimigo virou o molded. Todos ele dita modas. Ele mexe na economia. Ele mexe na política. Ele mexe na arte. Ele mexe na cultura, ele mexe em todo lado. As pessoas se portam como ele quer, vestem como ele gosta, falam o que ele gosta de falar, ouve o que ele gosta de ouvir. Nós não, nós estamos moldados aqui nesse caminho apertado, nessa porta estreita. Mas aqui você é um homem de verdade, uma mulher santa. Quando terminar sua carreira, você vai olhar para a morte e falar assim: bem-vindo, porque eu estou preparado para passar daqui para a minha vida eterna. Que as pessoas nesse mundo chegam na hora da morte. É pânico, é pavor, é grito, é medo, é rangido de dente. O homem e a mulher preparada por Deus. Ele sabe, essa é uma porta. Eu vou atrás. A coreografia da morte fica aqui. Eu vou encontrar com o meu Senhor. Eu já estou na Formai. Tem gente aí que está na forma há muito tempo.
E o Senhor já tirou as rebarbas. Só falta acrescentar alguma coisa dele para você e aqueles que está tirando rebarba têm algum gemido. Quando ele passa lá para tirar lima, para tirar rebarba, dá um gemido, dá umas dores, não tem problema. Nós estamos debaixo do trabalhar do Senhor. Tira o ímpio da presença do rei. Porque, irmãos, está escrito, vocês já leram em Salmo, o ímpio não vai subsistir na congregação dos santos, não é. Aqui, entra qualquer, um é lá em cima, lá é Quile, não vai entrar, lá não entra, não teve um ímpio. O primeiro ímpio começou, se tornou ímpio lá em cima por causa do livre-arbítrio. Deus nem entrou na peleja, aleluia. Miguel tomou as dores e pôs ele para baixo. O primeiro ímpio saiu da presença do rei. Os ímpios não ficam na presença do rei até. Os reis aqui da terra, que nem crente não era. Vocês lembram do rei Dário Rei? Dário estava no seu reinado próspero, até que alguém ciumado começou a perseguir. E 3 homens, Sadraque, Mesque, Abednego-Zabe. Por que perseguiram ele? Porque ele não estava na forma do Deus desse mundo. Se você não andar na forma do Deus desse mundo, tudo que é dele vai ser contrário a você, mas tudo que é de Deus vai ser favorável a você. Melhor andar com o Senhor do que andar com o outro, porque da mão de Deus ninguém te tira, e a proteção dele é eficiente por toda a sua existência. Aleluia. Olha, não ajoelhou diante da estátua. Ainda deu uma chance para ele e você não quer. Voltar atrás, repensa, Falcoal. É o Deus que pode levar você da minha mão, nosso Deus. Pode, se Ele quiser, a gente não sabe se Ele vai querer. Mas também adorar essa estátua nós não vamos, não. Porque depois como é que a gente vai ter, cara, de conversar com Ele? Não vamos, não. Então vocês vão ser julgados lá dentro. É melhor cair no fogo do que desprezar esse Deus que o ama. Estava bem ajustado, né, irmão? Julgar ele lá dentro, os homens que julgaram lá dentro, vocês podem ler eles. Morreram quando abriu a porta do Forno Achã. O calor matou aqueles homens, eles foram julgados lá dentro, amarradomas. O rei gostava deles, depois de procurar, olhou, era uma área grande. Não eram 3 que a gente jogou lá, eram 3 agora. Tem 4 e tem um lá no meio deles, que parece filho dos deuses. Desliga esse forno, tira esses homens. Daí não tinha nem cheiro de queimado. O quarto eles não viram mais só durante o fogo, nas suas maiores tribulações. Tem um quarto com você, glória. Ao Senhor, nos momentos mais difíceis da sua vida, você nunca esteve sozinho. O Senhor sempre teve aquele cat. O Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Pode passar o que for sozinho, você não está. Nunca ficará glórias ao Senhor Jesus. E, por esses dias, o favor de Deus vai te alcançar, vai te pegar o favor do Senhor, porque você não vai só gemer, só chorar. Não, Senhor, vai te dar um cântico novo por esses dias. Por esses dias, o Rei te determina. Vai cantar um cântico de alegria. Vai virar dia aquilo que é noite, glórias. A Jesus, glórias ao Senhor, o teu pranto vai virar. Alegria, as cordas que te amarram vão ser soltas, e um cântico do Deus Todo-Poderoso vai aparecer nos seus lábios. Você não vai só chorar, não. Não é. Só perder, não. Você vai ganhar também. Eu sinto a virtude de Deus aqui. Quantas batalhas você perdeu. Mas a guerra não acabou. Você a guerra. Você não perde, umas batalham, outra michuruca. Você perdemos a guerra. Você não perde, não sabe por. Que tem um general poderoso na linha de frente, conhece todos os movimentos, e ele é capaz de falar a cada instante qual é o plano que foi levantado contra você e desarticula por essa palavra. Desarticular um panano contra você, tira o ímpio da presença do rei. Muitos pensam, irmãos, que pode ficar ímpio e continua sendo crente. Nós temos que cuidar de nossas vestes, cuidar de nossa conduta, porque o ímpio ou não vai ficar na frente na presença do rei. Nós temos que cuidar da nossa própria história. A salvação já nos foi dada, mas ela pode ser perdida pela nossa conduta, pela nossa falta de fé. Mas nós não vamos perder, não. Nós vamos aumentar nossa comunhão com Deus. E vamos ficar ligado com Ele,
porque, irmãos, muitos foram tirados do seu lugar de honra, muitos estiveram em honra e não estão mais, e muitos estavam completamente esquecidos, e foram honrados muitos, estavam até condenados. Vocês lembram de Naamã, a mãe Mardoqueuali, estava tudo pronto, contra Mardoqueu. Amã era príncipe, estava diante do rei. Ele planejou tudo para derribar Mardoqueu, a forca estava pronta, e o coração contaminado com ódio. Só que Mardoqueu, ele tinha uma história na casa real no livro de Crônicas. Tinha escrito alguma coisa da vida dele, assim como tem da sua vida também. E Mardoqueu não foi para a forca. E você também não vai para a forca no dia de Mardoque. Eu subir na forca, e quem subiu lá foi Amar, que bela troca. Saiu o ímpio da presença do rei. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Vai sair algum ímpio da sua presença, muitos pensam será um irmão. Não são forças antagônicas, se põe diante de você. Ela vai sair, vai dar espaço por essa palavra. Hoje aqui a hora passou, amém. Glória a Deus, como maçã de ouro servida numa bandeira de prata. Assim, a palavra falada oportunamente no tempo, porque tem o tempo para a gente falar. Sabe, o que tem tempo para falar e tem tempo para ficar em silêncio nós. Temos um tempo para falar e nós temos que saber de Deus qual o nosso tempo. É tempo de falar ou tempo de ficar em silêncio? E aqui fala que a palavra dita no tempo oportuno é, como a maçã de ouro numa bandeja de prata, é uma figura, né? Uma maçã toda de ouro maciço, uma bandeja de prata branquinha. Faz um contraste daquele quase vermelho do ouro com o branco daquela bandeja. É isso que ele está comparando, é bonito assim de olhar, é bonito de ouvir uma palavra falada no seu tempo, na hora certa, como falou aquela mulher para todo mundo ouvir aquela. Foi uma palavra como uma maçã de ouro, Senhor. Queria aquela palavra da boca dela. Ela não sabia o que o Senhor ia fazer quando ela vinha chorando atrás ao Senhor, que o filho dela a filha estava endemoniada, vocês lembram? Dessa passagem aí, o Senhor foi experimentar o que estava no coração dela, para eles verem que o Senhor sabia, né? Ela queria que o Senhor curasse sua menina, seu filho, sua filha. Ele falou com ela uma palavra tão forte: não é certo eu pegar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos, compar com o cachorrinho. Mas a palavra dita na hora certa é verdade. Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que cada mesa do seu senhoró. Mulher, o demônio ouviu essa palavra já. Foi embora porque sabe da minha reação, glórias ao Senhor. Nós temos que saber conversar com Deus. Tem pessoas que querem ameaçar. Deus, você acha que Deus se deixa ameaçar? Muitas vezes eu já expliquei isso. Deus não tem inimigo. O inimigo é nosso. Deus não tem inimigo. Deus, alguém fala. O inimigo é inimigo de Deus. Inimigo como se Deus falar com ele, cala ele, tem que calar. Se Deus destruir, ele está destruindo, como é que ele tem inimigo? Glória a Deus, ele está aí agora, sabe? Sabe por quê? É que o inimigo está solto ainda. Ele está separando o joio do triguele. Está acendendo o cadinho. Você está no cadinho, ele acende o cadinho, porque ele gosta de ver sofrimento e o Senhor quer fazer purificação. Tá tudo certo. Vai chegar um dia que ele não acende mais cadinho, ele vai cair dentro de um lago horrível. E esse dia já está assim lá em Apocalipse. Nem vai ser Cristo um anjo que nem nome tem aqui, vai descer do céu, vai amarrar ele por 1000 anos, dentro de um buraco, um abismo. E depois desses 1000 anos, ele vai ser lançado dentro do lago de enxofre. Não é Deus que está brigando com ele. Deus não tem oponente. Deus não tem adversário. Deus não tem par. Nada se compara com ele, nem os querubins mais magníficos. Compara com ele nada, nada, nada. E você foi chamado para viver com ele. Já pensou o que é isso aí, morar na casa dele? Não é maravilhoso demais, Senhor? Jesus falou assim: eu vou para a casa do meu pai e eu já tenho lugar preparado para você morar. Na casa do meu pai comigo.
Ó, por isso, irmão, que é uma guerra tão grande, porque o que nos espera é tão alto, que a guerra tá certa, é justa. Glória a Deus. O inimigo, ele esperia por todo canto para ver se pega um crente aqui, pega uma crente ali, desanimar para por quê? Ele sabe o que ele perdeu. A raiva é muito grande e ele não viu tudo, hein? Agora você vai ver, ele viu um pedacinho lá, porque se ele tivesse visto tudo, ele não poderia ter livre arbítrio. Agora, quando nós entrarmos lá, o céu vai se abrir diante de nós. A plenitude da glória não é conhecer estrela, planeta, exoplaneta, como falem. É quantas galáxias, não, isso aqui é coisa bichuruca, isso aqui vai acabar. Não é conhecer planeta, não é conhecer, é a glória de Deus, o que é que Ele criou lá em cima, se ele faz essas coisas aqui embaixo. Que a gente não tem fim. O que será que ele fez lá em cima? Quantas galáxias que tem lá na glória, nos espaços espirituais. É por isso que a guerra aperta. Irmãos, ponha uma maçã de ouro na sua boca e na humildade que pode ser uma bandeja de prata. Ora a Deus, fala com Deus na bandeja de prata. Tem uma maçã de ouro na sua boca. Fala com Ros, o rico, fala com arrogância. Mas o pobre não, o pobre, sempre com rogos. Você não tem que ser como rico, você tem que ser como pobre perante o Senhor. Fala. Com rogos, fala com mansidão. Onde o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Será que nós fazemos isso, irmão? Será que nós ajudamos quem nos persegue? Oramos por aquele que fala mal de nós. Falamos bem de quem fala mal de nós. Será que nós temos essa grandeza? Isso é virtude de quem conhece a Deus melhor. É morar num canto de águas frutadas do que com uma mulher rixosa, numa casa ampla, rixosa. É briguenta aquela mulher que nada para ela tá bom. Melhor morar numa casinha apertadinha que não tem nada, mas com uma mulher pacífica e mansa. Mas não é só mulher, não tem homem também que é rixozoque. A mulher não tem sossego, mas que entre nós não haja isso, né? Irmão, que as mulheres, que os homens sejam pacíficos, amorosos e que não haja rixa debaixo do seu telhado. Porque aqui fala que como uma cidade derribada sem muros, é assim um homem que não governa seu espírito. Homem que governa seu espírito, a palavra fala que ele tem mais valor do que o que conquista uma cidade inteira. Governar o espírito é só para quem conhece a Cristo. Ninguém mais consegue fazer isso. Aí, para governar o espírito, é quando você põe ordem no espírito, põe ordem, você fala aquilo que a palavra permite. Você não extrapola a raiva, não fala em você, fala o equilíbrio, a vontade de falar algumas coisas vem, mas você não fala, falei. Não, eu tenho controle. Isso é para poucos, só quem conhece a Cristoa. Glória dos homens é de desafogar a mágoa. A glória do cristão é engolir a raiva, é segurar o espírito, prender, amarrar a sua natureza humana até que ela fica completamente dominada pelo espírito de Deus, até que você possa cantar o cântico que cantou. Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Agora há que nós sejamos prata purificada e que nunca sejamos tirados da presença do Rei. Viva uma vida santa, viva uma vida justa e honesta. E quando você errar, e você vai sempre errar, humilha-te, vai até o Senhor e fala: Senhor, eu errei mais uma vez, mas mais uma vez eu preciso do perdão. Senhor, a palavra de ouro na bandeja de prata. Glórias ao Senhor. E aqui, irmãos, pela comunhão, eu sinto que aqui teve alguém com a maçã de ouro na bandeja de prata. E assim diz a palavra, alguém aqui que escuta essa pregação, a sua humilhação foi aceita nas moradas eternas, o seu rogo foi ouvido, seu lamento foi escutado, e a resposta do Senhor teu Deus para ti é essa daqui: nunca te deixarei, nunca te desampararei, ó bichinho de Jacó. Glória ao nome do Senhor. Irmão bem-aventurado é que me entende essas coisas que acontecem no nosso meio. É como um pai que está acertando com o filho fez traquinagem, fez tudo, mas arrependido vai lá, o pai quebranta, como o filho pródigo, vocês lembram? O filho pródigo chegou todo arrebentado,
Mas o pai abraçou, beijou. É meu menino que voltou para casa assim, irmão. Nós somos diante do Senhor, e se você nunca colocou uma bandeja, deu uma maçã de ouro, numa bandeja de prata, aceita essa palavra. Hoje fala com teu quando você errar, vai até os pés do Senhor. Confessa todos os seus erros, como diz o salmista. Eu não encobri meus erros, Senhor, porque enquanto eu encobria, a sua mão pesou sobre mim e tudo em mim ardia. Até meus ossos estavam quebrantados, mas quando eu me abri, confessei tudo a minha dor. Passou a dor, coração de alguém passa nessa pregação.